Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso novo quadro aqui do canal. Plota pra mim? Nesse quadro eu vou criar gráficos com dados de seguidores e com base em algum exemplo que eles gostariam de seguir, mas tiveram alguma dificuldade. Hoje a gente vai falar sobre a demanda do Alexandre. Então o Alexandre tinha salvado esse gráfico que você está vendo aí na tela para usar como inspiração para construir um gráfico para ele. Esse gráfico que você está vendo aí na tela foi feito pelo Pedro Pequeno, do @pmenorque005 lá no Instagram. E o Alexandre estava com uma grande dificuldade de criar esse gráfico, principalmente porque ele estava tentando criar esse gráfico no Excel. O gráfico que a gente está vendo aí é um gráfico do tipo dot plot, que nada mais é do que um gráfico de dispersão quando uma das variáveis é categórica. Então veja que a gente tem aqui um pontinho representando cada animal e a gente consegue perceber, por exemplo, que os pontos aqui são mais altos, né? A gente está falando de uma largura de banda maior do que os pontos dessa espécie aqui. Eu até acho o Excel um software bem satisfatório para a construção de gráficos, mas ele é muito limitado para a construção de alguns tipos de gráficos. E esse gráfico que a gente está vendo aí na tela, esse dot plot, é uma dessas situações em que o Excel é muito limitado. A gente até consegue criar um dot plot no Excel com gambiarra, mas a gente vai ter uma sobreposição de pontos. Então, por exemplo, tá vendo que aqui a gente tem 2 animais, aqui a gente tem 4 animais, né? E no gráfico os pontos estão separados para a gente conseguir visualizar quantos são. Se a gente tentar construir isso no Excel, esses pontos todos ficarão sobrepostos. Então, esses 2 pontos ficarão sobrepostos, esses 4 pontos ficarão sobrepostos. Então, a gente não vai conseguir enxergar quantos indivíduos ali, né, quantos sujeitos existem em cada parte desse gráfico. O que a gente vai fazer? A gente vai reconstruir esse gráfico no R. Então, o nosso objetivo aqui é construir no ggplot um dot plot com os pontos vazados e todos alinhados aí à esquerda. E outra coisa que a gente vai fazer é adicionar essa imagem no texto do eixo X. No final do nosso tutorial, a gente vai chegar a esse gráfico. Tudo aqui foi feito no R, não tem nenhuma edição feita em outro programa. Então, a gente vai criar o dot plot com os pontos alinhados aí à esquerda, a gente vai colocar as imagens no eixo X e a gente vai deixar nessa estética aí, fundo branco, eixos pretos, bem parecido com o exemplo. Então, vamos para o R. Bom, então esse é o script que a gente vai usar. Como sempre, o script e a base de dados estão disponíveis para download na descrição do vídeo. Acho importante eu te falar que a base de dados que a gente vai usar aqui não é a base de dados real do Alexandre, é uma base de dados inspirada na dele, com nomes parecidos, uma proposta parecida, mas são dados completamente diferentes, ok? Então fiquem tranquilos quanto ao sigilo dos dados. Como sempre, a gente vai começar carregando os pacotes que serão utilizados. Então, basta você rodar essas 2 linhas. Isso vai fazer com que os pacotes sejam carregados, caso eles já estejam instalados no seu computador, ou então primeiro instalados e depois carregados, caso eles ainda não tenham sido instalados. A gente vai usar aqui o Tidyverse, que é um aglomerado aí de pacotes e que traz aqui o ggplot2 e o dplyr, que são pacotes importantes para a gente plotar o gráfico e fazer manipulação de dados. A gente vai usar também o pacote readExcel, que lê Excel, e isso é importante porque essa base de dados está no formato Excel. E a gente vai usar também esse pacote ggtext, que é o pacote que nos permite inserir figuras no eixo X. Como sempre, a gente vai começar lendo a base de dados. Vou chamar ela de dados e a gente vai usar para isso a função read_excel do pacote readExcel. Como o pacote já foi carregado aqui, né, o pacote readExcel, a gente poderia só digitar aqui, né, o nome da função. No entanto, por uma questão de reprodutibilidade, a gente pode colocar o nome do pacote, 2 pontos, o nome da função. Se a gente fizer isso, mesmo que a gente esqueça de carregar o pacote readExcel, a função vai funcionar, desde que esse pacote esteja instalado na sua máquina. E o nome, né, da base de dados aí que eu chamei muito criativamente de base de dados.xlsx. Quando a gente roda isso, a base é lida. Então, vamos dar uma olhadinha nela aqui. Então, veja que a gente tem só 2 variáveis aqui, o tipo de manejo, convencional ou alternativo, e a proporção de frutos com alguma injúria, que é justamente a variável de interesse aí do Alexandre.
Outra coisa que é importante é a gente rodar aqui o glimpse para ver como que essas variáveis foram lidas, né? E a gente vê que o manejo foi lido como character, ou seja, como texto. E frutos com injúria foi lido corretamente aí como DBL, ou seja, como uma variável numérica. O que eu fiz aqui foi transformar essa variável manejo em factor, até também para eu controlar a ordem dos fatores, porque eu quero lá no gráfico que apareça primeiro o convencional, depois o alternativo, porque o padrão é a gente colocar primeiro o controle e depois o grupo experimental. Então, se eu deixar o R escolher, ele vai colocar na ordem alfabética, ele vai considerar primeiro o alternativo, depois o convencional. Então, eu já vou mudar isso. Então, aqui eu vou dizer que ele vai ser transformado em fator. Então, vou pegar o dados cifrão manejo e vou colocar aqui levels convencional e alternativo. Dessa forma, eu estou estabelecendo que o convencional vem antes do alternativo. Lembrando que a ideia desse vídeo não é ser uma aula super introdutória de R, ggplot, instalação de pacote, leitura da base de dados, manipulação de variável. Se você está muito no começo da tua caminhada no R, eu recomendo que você pare esse vídeo e assista aos primeiros vídeos da minha playlist de R, em que eu explico tudo isso com muito mais calma, combinado? Então, beleza. Eu vou temporariamente ignorar essa parte aqui de labels, porque essa é a parte de inserção de imagem. Por enquanto, eu não quero focar nisso, eu quero que a gente foque na construção da base do gráfico, depois a gente se preocupa ali com inserir imagem no eixo. Como que a gente constrói um gráfico dot plot? Como sempre, quando a gente está construindo um gráfico aqui com o pacote ggplot, a gente começa com a camada ggplot. Aí a gente vai dizer que a base de dados chama dados, e aqui em estética eu vou dizer qual variável eu quero no eixo X, no caso manejo, e qual variável eu quero no eixo Y. No caso é essa que chama aí frutos com injúria. Eu ainda botei até um sinal de porcentagem no nome. Observe que essa variável ela ficou escrita entre crases. Por quê? Porque eu coloquei espaços, eu coloquei caracteres proibidos, né, dentro do nome da variável. Então, o R aceita, mas ele obriga que a gente coloque o nome da variável entre crases. Para construir um gráfico dot plot é muito simples, é só a gente adicionar uma camada geon dot plot. Você vai ver que ele deu um erro, né? Por que deu um erro? Porque para rodar, a gente precisa dizer aqui qual é o bin-axis, que seria qual é o eixo numérico, qual é aquele que ele precisa criar um intervalo. E no nosso caso é o eixo Y, é nele que a gente colocou a variável frutos com injúria, que é uma variável numérica. Quando a gente roda aqui, já ficou um gráfico muito legalzinho, né? Pelo menos eu acho que já ficou bem legalzinho. O que dá pra gente mudar? Eu adicionaria aqui, né, que o tema é o clássico, certo? Então, já ficou também bem mais parecido com o gráfico de exemplo. Outra coisa que eu acho interessante a gente fazer aqui, para ficar realmente parecido com o gráfico do exemplo, é dizer que a gente quer que o preenchimento seja NA, ou seja, eu não quero que os pontos sejam preenchidos, eu quero que eles fiquem vazios com contorno preto. Pronto, já está muito parecido mesmo com o gráfico do exemplo, né? Eu tinha adicionado aqui na minha cola esse stack dir up, que era mais para eu lembrar de te contar que a gente pode mudar o alinhamento desses pontos. O up é o padrão, que é esse que fica tudo para a direita. Se a gente quiser outras direções, a gente tem como, acho que uma delas chama center. Aí, ó, que bonitinho. Eu até prefiro assim, às vezes centralizado. Mas eu tenho que dizer que eu gostei um pouco de tudo para um lado só, porque dá pra gente ter uma noção melhor da densidade. E eu acho que a outra opção é low ou lower? Não. Ah, down. Viu? Ele ajuda aqui, né? Pronto, né? Que seria aí alinhado à direita. Mas eu vou manter aqui o up para ficar realmente igual ao gráfico do exemplo. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é colocar, por exemplo, um título, que se você reparar, no gráfico de exemplo existia esse comentário, um subtítulo, basicamente. Então, eu adicionei aqui um subtitle, né, um subtítulo, dizendo, olha, cada ponto é uma amostra de frutos maduros. Isso aqui era uma coisa que já estava no gráfico que o Alexandre estava construindo. Então, ó, veja que ficou aqui anotado. Por que eu coloquei subtitle e não title? Só para ficar menorzinho, ó. Daí, se eu coloco subtitle, fica já num tamanho mais adequado.
Foi uma preguiça aí. E já tá muito, muito parecido, né? O que falta para o gráfico ficar realmente parecido com o do Pedro? Falta a gente adicionar as imagens a esses eixos, né? Mais especificamente ao texto que está no eixo X, ou seja, colocar uma foto para o convencional, uma foto para o alternativo. O Alexandre me mandou essas imagens, então ele me mandou aqui uma foto para alternativo e uma foto para convencional, tá vendo? O que eu fiz foi redimensionar essas imagens para elas ficarem quadradas, porque uma estava maior que a outra, né? Então uma estava mais retangular, a outra mais quadrada, eu deixei as duas quadradas. Você também tem a opção de fazer elas, por exemplo, circulares e salvar em PNG, ou você pode fazer aquele efeito mais desfocado, né? Que tem no gráfico original aqui do Pedro, olha, tem tipo um efeito desfocado. Você pode fazer isso e salvar. Eu deixei quadrada, básico, mas é o suficiente, você vai seguir aí a mesma lógica, ok? Essas duas imagens, elas estão na nossa pasta de trabalho, no nosso diretório de trabalho. Uma chama alternativo.jpg, a outra chama convencional.jpg. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um rótulo incluindo essas imagens. Como que a gente vai fazer isso? Eu chamei aqui de labels, tá? E aqui eu vou adicionar duas coisas. Eu vou primeiro adicionar aqui o label do convencional, então eu vou colocar, olha, o grupo convencional vai receber o seguinte label. Por exemplo, começo aqui escrevendo convencional, ou seja, vai ter um texto convencional. Aí eu queria que tivesse uma quebra de linha, ou seja, que a imagem ela aparecesse abaixo do texto escrito convencional. Então, para isso, eu botei aqui uma quebra de linha, um line break, que é o BR em linguagem de HTML. E para a gente adicionar uma imagem em HTML, a gente usa esse aqui, ó, imgsrc igual. A Fernanda adolescente que programava em HTML está muito feliz de estar usando esse conhecimento de vida aqui. Então, convencional.jpg, tá? Então, esse é o nome da nossa imagem, ok? Aí a gente fecha aqui com uma barra e um sinal de maior, ok? Aí a gente vai fazer o mesmo processo para o alternativo. Vou inclusive copiar e colar aqui, tá? Então, se a gente cola aqui, então o alternativo vai receber um texto alternativo, aí vem uma quebra de linha e ele vai receber daí a imagem que chama alternativo.jpg. Aqui eu tô escrevendo só o nome da imagem porque ela já tá no nosso diretório de trabalho. Se ela tivesse numa outra pasta, você teria que escrever todo o caminho para chegar até ela. Outra opção é pegar uma imagem da internet, aí você coloca o endereço dessa imagem na internet aqui, tá? Vou rodar isso e vamos adicionar ao nosso gráfico. O que a gente vai ter que fazer? Bom, a gente vai primeiro mexer aqui no Scale X Discrete para dizer que a gente quer que os labels sejam esses labels que a gente acabou de criar, esses rótulos. Inclusive eu chamei de labels, eu vou fazer uma mudança. Eu vou chamar aqui de rótulos para você entender onde entra cada argumento. Então aqui vai ser rótulos, ok? Se a gente rodar isso aqui, vai ficar um grande desastre. Tá vendo, ó? Apareceu bem literalmente, né? Não é o que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer que apareça a imagem. Para isso, a gente vai ter que adicionar aqui no tema que no Axis Text X, né? A gente vai usar um Markdown. A gente vai ter que colocar aqui o Element Markdown. Foi para permitir esse Markdown, ou seja, permitir um código HTML dentro do título do eixo, né, na verdade do texto do eixo, é que a gente teve que carregar esse pacote ggtext, tá? Isso aqui eu acho que já seria o suficiente, vamos ver. Eu tentei rodar o gráfico e demorou muito para rodar. Eu acho que é porque a imagem tá muito grande. E realmente, olha só, tá vendo? Isso aqui é a garrafa, olha que loucura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui nosso rótulo e adicionar esse argumento, width 55. Isso vai permitir que, isso vai, né, gerar, obrigar uma redução do tamanho das imagens. Então, agora sim, rodei, eu vou rodar de novo, agora vai rodar o gráfico, quer ver?
Eu fiz um corte no vídeo porque demorou um pouquinho para rodar, por causa da imagem ela torna o gráfico mais pesado, mas ó, funcionou, perfeito, tá vendo? Então aqui a gente tem o gráfico já muito parecido. Quais outras modificações que eu fiz? Eu tirei esse manejo, então a gente consegue isso colocando aqui, ó, name null, ou simplesmente aqui em Labs colocando que o X vai ser null. Isso vai tirar aquele manejo. E as outras duas coisas que eu mexi aí foram coisas estéticas. Então, eu mexi no tamanho do texto do subtítulo. Então, eu adicionei aqui, dentro dessa camada Theme, esse Plot Subtitle Size 9, vai dar uma diminuída nesse texto. E eu também deixei aqui preto, porque tá meio cinza, tá vendo? Então, eu mexi aqui no texto que tá ali junto com a figura. Se a gente roda isso, vai demorar um pouquinho de novo, mas ele vai ficar já muito parecido com aquele gráfico de referência. Vai ser o gráfico já que eu tinha te mostrado ali no começo. Viu? Ficou bem bonitinho, né? Eu acho, pelo menos, que ficou bem parecido, ficou bem legal. Como a gente salva esse gráfico bonito para usá-lo, por exemplo, num artigo científico? A gente consegue usar aqui a função ggSave. Se a gente não falar para ela qual gráfico, ela sempre vai salvar o último que a gente criou, portanto, o que está aparecendo aí na janela Plots. Eu vou chamar aqui de gráfico underline dot plot.png, não foi muito criativa. Aqui a gente vai dizer altura e largura, e sendo bem honesta, isso vai na tentativa e erro, então eu já tentei aqui, cheguei a uma altura e largura ok. E a gente consegue controlar aqui também o DPI, que seria a resolução. Muitas revistas exigem ali um DPI de 600 para publicar. Se a gente roda esse comando, parece que nada aconteceu, mas quando a gente vem na pasta, né, no nosso diretório de trabalho, a gente tem aqui o gráfico salvo, ó, bem bonitinho. Então é isso, eu espero que você tenha entendido, que agora você saiba construir um dot plot, que você saiba inserir imagens nos eixos e que você tenha gostado da ideia desse quadro. Se você tem vontade de participar desse quadro, eu recomendo que você fique de olho no meu Instagram, porque eu vou abrir mais ou menos uma vez por mês as inscrições para participação nesse quadro lá nos stories do Instagram. Se você ainda não me segue por lá, corre me seguir, é o @estatísticaaplicada. Como sempre, se você curtiu o vídeo, por favor, curta o conteúdo, se inscreva no canal, tudo isso é importante para ajudar o canal a crescer. Então é isso, gente, até mais!